Entre nesse vídeo e conheça o lendário Yorishi Tsujikuni, o Demon Slayer mais poderoso que já existiu, cuja história de coragem e habilidade inigualável moldou o destino do corpo de extermínio de demônios. Neste vídeo, vamos explorar os feitos incríveis desse herói e o que o torna o caçador mais poderoso que já existiu. O caçador de demônios mais poderoso de Demon Slayer. Yorishi Tsujikuni é um Demon Slayer que viveu há quase 500 anos durante a Era Sengoku, o mais forte Demon Slayer que já existiu. Ele era irmão gêmeo de Michikatsu Tsujikuni, o Lua Superior 1. Em tempos antigos do Japão, gêmeos eram um sinal de mau presságio, e sendo Yorishi o mais novo, ele seria deserdado. O seu pai o quis morto, porém sua mãe não deixou. Na infância, enquanto Michikatsu Tsujikuni se preparava para assumir os negócios da família e praticava a esgrima, Yorishi disse que queria ser um samurai também, e assim treinou junto de seu irmão mais velho Michikatsu. Em um treino com espadas de bambu, Yorishi facilmente derrubou o seu tutor, que impressionou a todos, principalmente por Yorishi ainda ser uma criança. A mãe de Yorishi, Michikatsu, tinha uma doença fatal, por isso, iria eventualmente morrer. Por isso ele sempre cuidava de sua mãe. Depois da morte de sua mãe, antes de completar os 10 anos, Yorishi decidiu deixar o templo para que não atrapalhasse nos negócios de seu irmão, e assim fez e viveu normalmente por um bom tempo. Conheceu Uta, e após muito tempo junto dela, eles decidiram se casar e tiveram um filho. Porém ele foi morto por um demônio, junto da própria Uta, que levou Yorishi a se tornar um caçador de demônios. Ele ensinou sobre a técnica da respiração do sol para todos, mas ninguém soube realmente dominá-la. Por isso, desenvolveram respirações derivadas da mesma, como do fogo, água e etc. Nem mesmo seu irmão, que também era um caçador de demônios naquele ponto, soube. Por isso, desenvolveu a respiração da lua. Yorishi um dia encontrou Muzan Kibutsuji, o líder dos demônios, e facilmente o derrotou, mas, por um vacilo, o deixou fugir, e quase que junto deste evento, seu irmão, Michikatsu, se tornou um demônio também conhecido agora como Kokushibo Lua Superior 1. Isso fez Yorishi ser exilado dos caçadores de demônios. É também visto que após isso, ele foi conversar com o ancestral de Kamado Tanjiro e é possível vê-lo segurando a filha deste no final. Yorishi morreu em combate contra Kokushibo quando estava prestes a matá-lo, não por ser derrotado, mas por causas naturais. É isso mesmo, o cara era tão foda que mesmo na morte não perdeu, ele morreu de pé, sem ter perdido uma única vez na vida, ele morreu simplesmente de velhice. Respiração do Sol. A respiração do sol é um estilo de esgrima usado unicamente por Yorishi, e ela serve como base para todos os outros estilos de respiração. Ninguém foi capaz de aprender, além de um grupo de espadachins que foi vagamente citado. As variações da respiração do sol são: respiração da água, respiração das chamas, respiração do vento, respiração do trovão, respiração da pedra e respiração da lua. Kokushibo menciona que todos os espadachins que soubessem da respiração do sol foram mortos por ele e Muzan. É bom notar que esses espadachins sabiam na teoria, mas não na prática, a respiração do sol. Shinjuro Rengoku também identifica a dança do deus do fogo como a respiração do sol através das memórias de seus ancestrais. O kanji de sol é pronunciado da mesma forma que o kanji de fogo também, o que alimenta a possibilidade de ser a dança do deus do fogo. Como seu irmão gêmeo, Yorishi é um homem alto e musculoso com cabelos longos espetados com pontas vermelhas que ele mantinha em um rabo de cavalo. No entanto, ao contrário dele, ele era um pouco mais esbelto e tinha franja mais curta e cabelos mais ondulados do que seu irmão. Sua marca de matador de demônios estava no mesmo lugar no topo de sua testa que Tanjiro, embora de cor mais clara. Yorishi é sempre visto com um olhar solene e calmo no rosto, raramente mostrando emoção. Yorishi usava um auri vermelho sobre um kimono de cor laranja muito pálido, com uma espada carregada no lado esquerdo de sua cintura. Ele usava brincos criados por sua mãe como amuletos quando ele era considerado surdo. Mais tarde, ele os deu a seu amigo Sumiyoshi, que então passou os brincos para seus descendentes, e eventualmente, para Tanjiro também. Geralmente, Yorishi tinha uma disposição baixa e serena, evidente quando matava demônios sem mudar de expressão ou quando Muzan era pego de surpresa por sua imensa habilidade porque parecia despretensioso. Por causa feição gentil, a maioria não conseguia dizer o que ele estava sentindo. A única pessoa que podia ler seus sentimentos sem dificuldade era sua esposa Uta. Ele também era extremamente humilde, vendo a si mesmo como apenas mais um homem e ninguém especial, apesar de seus atributos divinos.
Um exemplo foi o momento em que ele executou as formas da respiração do sol para Suyako a pedido dela e quase parecia envergonhado depois. Apesar de ser principalmente indiferente, ele experimenta emoções fortes. Ele lamentou a perda de Uta e seu filho não nascido por 10 dias seguidos e foi levado às lágrimas ao ver a alegria que Sumire demonstrou pelo simples ato de ser erguida. Ele também sorriu e expressou gratidão a Sumiyoshi depois que seu amigo lhe disse que sua vida não era inútil e prometeu preservar suas formas de respiração solar através de seus descendentes. Yorishi também é muito gentil, mostrado quando ele estava a caminho de buscar uma parteira em preparação para o nascimento de seu filho. Apenas para parar e ajudar um velho que conheceu ao longo do caminho a alcançar seu filho moribundo. Quando criança, foi mostrado que Yorishi adorava e idolatrava seu irmão mais velho, Mishikatsu, mesmo declarando que apoiaria o sonho de seu irmão de se tornar o samurai mais forte da terra, e o próprio Yorishi se tornaria o segundo mais forte. Mesmo em sua infância, ele também era extremamente reservado e quieto, mesmo sendo considerado surdo por sua família por 7 anos, pois nunca falava. Yorishi ama muito sua família. Ele cuidou de sua mãe doente quando ninguém mais sabia que ela estava doente e protegeu seu pai não contando a ninguém sobre como ele o repreendeu quando criança. Ele gostava particularmente de seu irmão gêmeo mais velho, evidente quando ele manteve a flauta que Mishikatsu lhe deu antes de fugir de casa até sua morte. Quando ele reviu seu irmão, ele já tinha abraçado sua vida como um demônio. Yorishi ficou profundamente devastado e triste com o que seu irmão se tornou, e até chorou. Ainda assim, ele tentou matar o próprio Mishikatsu para detê-lo como um traidor do corpo de extermínio de demônios. Yorishi é o mais forte Demon Slayer conhecido na história, nascendo com a marca Demon Slayer, além de possuir um físico divino e talento inato de esgrima. Como uma criança que nunca pegou uma espada antes, ele foi capaz de derrotar um instrutor de espada treinado sem esforço e ele foi referido como um prodígio milagroso incomparável. Depois de treinar como um Demon Slayer, ele sozinho foi capaz de encurralar Muzan Kibutsuji e dominá-lo em um instante e o deixou à beira da morte até que ele conseguiu escapar. Apesar de ter evitado a morte, Muzan ficou profundamente marcado por aquele encontro, referindo-se a ele como um monstro, e até mesmo a visão de seus brincos o fez tremer e as meras lembranças de Yorishi causaram os corpos de outros demônios, que nunca o conheceram a tremer. Pouco antes de sua morte de pelo menos 85 anos de idade, ele lutou contra seu irmão gêmeo mais velho, Kokushibo, que se transformou em um demônio. Apesar de sua idade avançada e cegueira aparente, ele rapidamente ganhou vantagem na batalha com um único movimento, cortando sua garganta antes de finalmente morrer em pé, ileso. O próprio Kokushibo admite que se Yorishi lançasse um segundo golpe antes de morrer, ele o teria matado enquanto comentava que o poder de Yorishi ainda estava em seu auge. Yorishi é o progenitor da Demon Slayer Mark, nascendo com ela, possuindo as tremendas habilidades físicas concedidas por seus efeitos durante toda a sua vida. Ao contrário de todos os outros usuários de marcas em sua época, Yorishi foi capaz de desafiar o destino e viveu cerca de 85 anos de idade. Atualmente, não se sabe por que Yorishi é imune aos efeitos da marca, mas é presumivelmente porque ele foi o primeiro a tê-la e nasceu com ela naturalmente, ao contrário de todos os outros portadores da marca que devem treinar para alcançá-la. Espada Nichiren vermelha brilhante. Yorishi é a primeira pessoa a ser capaz de transformar sua espada Nichiren em uma cor vermelha brilhante, pois ele nasceu com a marca que deu aos usuários a capacidade de transformar sua lâmina em vermelho brilhante. Ao lutar, Yorishi pode tingir sua espada preta de vermelho brilhante à vontade, dificultando a regeneração aprimorada de demônios. Até mesmo a regeneração instantânea de Muzan, queimando em um nível celular, deixando cicatrizes em seu corpo por centenas de anos. Também foi notado pelo próprio Muzan que a lâmina vermelha brilhante de Yorishi era muito mais eficaz do que as da geração atual Ashiro e Tanjiro, já que Yorishi poderia negar completamente a regeneração quase absoluta de Muzan por um curto período de tempo enquanto o demônio da era moderna Slayer só podem retardá-lo um pouco. Apesar do fato de que Muzan estava em uma condição muito mais fraca por causa da droga Antikibutsuji. Mundo transparente. Yorishi tem acesso ao Transparent World desde o nascimento, e pode usá-lo com surpreendente proficiência, evidente quando ele pode observar expansões pulmonares e contrações musculares dentro de uma pessoa e adivinhar quando atacá-las. Essa habilidade também lhe concedeu uma vantagem contra Muzan, permitindo a ele encontrar suas fraquezas instantaneamente e dominá-lo. Percepção extrasensorial. Yorishi também possui habilidades sensoriais extremamente afiadas, capazes de detectar coisas fora do alcance normal da percepção. Como a maioria dos Demon Slayers de alto nível,
Yorishi seria capaz de dizer a força de seus inimigos de relance. Durante o primeiro encontro de Yorishi com Muzan, ele poderia dizer imediatamente que, por destino, ele nasceu neste mundo para derrotá-lo. Yorishi também foi capaz de sentir com precisão a aura do Rei Demônio, que ele descreve como magma em erupção de um vulcão. Intelecto genial. Como uma criança prodígio, Yorishi é extremamente inteligente. Apesar de não falar durante a maior parte de sua infância, suas primeiras palavras foram muito claras e pronunciadas. Ele também demonstrou maturidade além de sua idade, pois notou a doença de sua mãe e a ajudou até sua morte. Como outra prova de seu intelecto aguçado, ele poderia usar imediatamente o mundo transparente em combate, apesar de nunca ter lutado antes, sendo capaz de descobrir intuitivamente que os pulmões da pessoa se expandirão antes de atacar e que ele precisava observar o movimento ósseo, a contração muscular e fluxo sanguíneo, que ele usou a seu favor instantaneamente no meio da batalha. Mesmo com apenas o conhecimento de como segurar uma espada corretamente e entrar em uma posição, ele foi capaz de dominar instantaneamente um instrutor de espada treinado, fazendo com que ele ficasse inconsciente e causasse muitos ferimentos por todo o corpo. Ele foi capaz de modificar sua técnica de respiração para se adequar às habilidades dos outros, adaptando-os às suas forças individuais, velocidade e reflexos imensuráveis. Yorishi possuía níveis de velocidade incomparáveis que superam todos os outros personagens da série, incluindo do Rei Demônio, mostrado quando ele foi capaz de evitar todos os ataques que Muzan lançou nele e quase fatalmente ferir Muzan com um movimento, apesar da própria velocidade e força imensuráveis do demônio. Mesmo quando Muzan se dividiu em 1800 pedaços de carne para escapar, Yorishi ainda conseguiu reduzir o número para 300 em meros segundos. Mais tarde, quando Yorishi estava em seus 80 anos, ele poderia atacar Kokushibo, o subordinado mais forte de Muzan, quase cortando seu pescoço instantaneamente, apesar de Yorishi dizer a ele quando ele atacaria. Como outro testemunho de sua velocidade de movimento divina, Yorishi Type 0, o boneco robô modelado após ele usado por Demon Slayers para treinar, foi construído com 6 braços porque 2 braços sozinhos não poderiam replicar os movimentos de Yorishi. Resistência e resistência imensuráveis. Mesmo quando criança, Yorishi podia correr por um dia inteiro sem descanso. Ele até comentou que não se sentia nem um pouco enervado. Sua vitalidade também está além do nível humano máximo, sendo capaz de sobreviver sem comida ou água por 10 dias inteiros enquanto abraçava sua esposa morta. Além disso, Yorishi viveu até os 80 anos sem que seu poder diminuísse nem um pouco, como mostrado quando ele instantaneamente superou Kokushibo durante o confronto final. Força imensurável. Yorishi possui tremendos níveis de força física, possivelmente além de quase todos os outros Demon Slayers existentes. Quando criança, ele podia nocautear um homem adulto com habilidades físicas inclinadas com uma lâmina de madeira, até mesmo causando hematomas extremamente graves do tamanho de punhos. Quando ele era adulto, ele foi capaz de cortar sem esforço o pescoço de Muzan Kibutsuji, a parte do corpo mais fortificada do demônio mais forte que existe, estado altruísta. Durante o confronto, Muzan observou que Yorishi não emanava absolutamente nenhum senso de motivação, ódio, raiva, espírito de luta, animosidade ou mesmo sede de sangue, apesar de estar no meio da batalha contra ele, tornando praticamente impossível para Muzan detectá-lo, prever seus movimentos ou avaliar o quão poderoso ele era com seus sentidos. Isso deu a Yorishi uma vantagem na batalha contra Muzan, pois ele subestimou sua força, um erro que abalou o Rei Demônio até hoje. E aqui vemos o porquê Muzan tem tanto medo dele. Ele era simplesmente inigualável e incomparável. Tanto é que por um triz ele quase eliminou Muzan da face da Terra e com extrema facilidade, mesmo não tendo eliminado Muzan naquela noite, ele foi o responsável pela derrota de Muzan, já que suas técnicas sobreviveram a gerações com as respirações derivadas e foi o que possibilitou para que Tanjiro ajudasse a derrotá-lo. Um homem sensacional e o que eu espero que esse vídeo tenha sido para vocês. Aqui encerro a história do maior espadachim de Demon Slayer e espero ter sido digno do seu like e da sua inscrição.